Todo fim de semana era a mesma coisa. Ele, o anzol, um hobby simples, longe de tudo. Mas nesse dia, algo estava diferente. A garota mais popular da escola estava lá, no mesmo lugar, na mesma hora. E o que começou com uma coincidência foi se tornando muito mais do que isso, porque ela sabia exatamente onde ele estaria. Hoje, o almoço do Prota é carapau frito, cavala frita, sardinha frita e linguado frito. Tudo isso veio da pesca da semana passada. Como o dia estava ensolarado, ele conseguiu pegar bastante coisa. Olhando pela janela e percebendo que o tempo está bom hoje, ele avista lá embaixo, perto de uma árvore, uma aluna do primeiro ano. A Watanabe. Ela chama muita atenção como sempre. Só se passaram 2 semanas desde a cerimônia de abertura e ela já virou uma ídola da escola. Ele até ouviu que a garota tem um fã-clube. Enquanto observava o sorriso angelical dela, por um instante os dois se entreolham. Percebendo isso, o protagonista continua olhando pela janela, achando impossível que ela tenha olhado para ele. Para interromper essa maravilhosa vista, uma garota aparece observando que o Aikawa, o protagonista, está olhando pela janela como sempre. Ele comenta que só estava preocupado com o clima, respondendo em seguida à pergunta dela sobre os planos para o fim de semana. Será que é um encontro ou algo assim? Ela pergunta. Ao ouvir isso, ele pensa, encontro? Claro que não. Passo a maior parte do tempo com os meus hobbies. Esse tipo de coisa fútil não tem nada a ver comigo. Respondendo que vai apenas sair sozinho. Satisfeita com a resposta do Aikawa, ela vira e diz que é melhor voltar para sua carteira. O Aikawa não deixa de se perguntar, o que foi isso? Ela tá interessada em você. Pena que não vai sobrar nada pra ela. Já entrou na disputa perdendo sem saber. O motivo dele se preocupar tanto com o clima é porque o seu passatempo é pescar. Como hoje está em um dia ensolarado, pode aproveitar esse momento que tanto gosta. O vento tá fraco, a maré tá calma. Um dia perfeito para pescar. Desde que o pai começou a levá-lo quando era criança, ele ficou completamente viciado nisso. Hoje tá pescando sozinho de tão divertido que é. Vocês gostam de pescar também? Porque eu não gosto nem um pouco. Eu fui só uma vez quando era criança e já achei chato pra caramba ter que ficar esperando o peixe fisgar. Imagina agora que o nosso tempo é mais curto. E além disso, quando fui no pesqueiro, peguei um peixe e não podia levar pra casa. Tinha que pagar além da entrada. Tipo, a graça de pescar pra mim é ir lá, pegar o seu próprio peixe e levar pra casa. Na próxima, se eu for, não vou em pesqueiro nenhum. Sem contar que eu não tenho paciência nenhuma mais pra ficar lá sentado esperando que eu consiga pegar um peixe. O Aikawa senta nessa cadeira, abre um bom livro e coloca um cafezinho no copo enquanto espera o peixe fisgar a vara. Ele estava tentando se concentrar na leitura, mas estava barulhento demais. Olhando pro lado, havia 2 caras importunando uma garota, tentando convencê-la a sair com eles. Não pegamos nenhum peixe, mas pegar uma garota já é uma vitória. Mentira que ele falou isso na cara da garota. Vendo claramente a garota desconfortável, o Aikawa entra na frente dela dizendo pros caras que ali é um ponto de pesca, não um lugar para dar em cima nas minas. Mesmo vendo que eles ficaram irritados por ele ter interrompido, o Aikawa continua, dizendo que a garota está incomodada e que, como pescadores, eles estavam sendo inconvenientes. Olhando em volta e vendo os outros adultos com olhares ameaçadoras, os dois saem correndo do local. O Aikawa vira e olha nos olhos da garota, percebendo que ela é realmente bonita, quando de repente, só pra confirmar, a mina pergunta se ele é o Aikawa Ryoichi, deixando ele surpreso por ela saber o seu nome, perguntando como ela sabe. Só agora ele se deu conta de que ela é a Watanabe, a garota popular da sua escola. A garota agradece por ter sido salva, deixando o chapéu cair, ficando envergonhada. O Aikawa pensa que a imagem que ele tinha da Watanabe na escola era de alguém que falava amigavelmente até com quem acabou de conhecer, mas isso era só a imagem que ele tinha dela. Surpreso, ao ouvir ela dizer o nome dele, pergunta como que sabe. Os dois nunca interagiram antes. Confusa, a Watanabe fala que ele também sabia o nome dela, mas isso é óbvio. A garota é mais popular da escola, já tem até um fã-clube em tão pouco tempo. Já ele é um cara sem destaque, um simples aluno do ensino médio. É estranho para ele estar conversando com a Watanabe, alguém tão deslumbrante e popular. O Aikawa se lembra e volta pra pesca, conseguindo pegar um carapau, mostrando o que acabou de pescar pra Watanabe. Conta que nessa época do ano dá pra pegar carapau e cavala, e ficam deliciosos quando leva pra casa e cozinha. O Aikawa mostra como se pesca pra Watanabe, que estava interessada, dá uma vara reserva pra ela tentar. A garota fica impressionada com quão leve ela é, imaginava que fosse um pedaço de madeira com uma linha. Com um sorriso, Aikawa fala que isso também não é tão ruim assim. Explica que ela precisa segurar a vara à frente, soltar a linha devagar e quando chegar ao fundo, pede para recolher um pouco o molinete. A Watanabe não para de sorrir, feliz por estar experienciando algo tão novo para ela, quando de repente ela sente uns puxões. Percebendo que ela estava prestes a pescar um peixe, o Aikawa grita para ela puxar. Se não levantar a vara enquanto o peixe está mordendo, ele vai soltar o anzol e fugir. Sendo puxada pelo peixe, ela quase cai, mas o Prota segura a vara dela.
ajuda ela a lutar contra o peixe. Tava tão animado que só agora percebeu que se aproximou demais da garota. É um mau hábito que tem quando se trata de pesca. Pedindo desculpas pra garota. Para a felicidade da Watanabe, ela conseguiu pegar o primeiro peixe, uma sardinha pequenininha, em menos de 5 minutos. Não. Se fosse eu, estaria lá 3 horas e não teria pegado nenhum peixe sequer. E a mina conseguiu em poucos minutos. Não é possível isso. Nem o Aikawa tava esperando que ela conseguisse pescar algo tão rápido assim, logo na primeira tentativa. A Watanabe, com um sorriso enorme no rosto, diz que pescar é divertido. Ela tem o talento e sorte pra isso. Agradecendo por hoje, diz que se divertiu muito, mas antes de ir embora, meio relutante, ela chama pelo Aikawa, perguntando se nos fins de semana ele costuma ir pescar. O Aikawa responde que sim, dependendo do tempo, confuso e sem entender aonde ela estava querendo chegar com aquela pergunta repetida. Sorrindo, Watanabe diz que não era nada, diz até mais. Aikawa pensa, ela disse até mais? Será que é porque vamos nos ver de novo na escola? Mas mal ele sabe que esse até mais significava outra coisa completamente diferente para ela naquele momento. Os dois são totalmente opostos, então ele acha que se encontrar assim casualmente num dia de folga é algo que provavelmente nunca vai acontecer de novo. Enquanto isso, Watanabe, no seu quarto, faz um checklist, perguntar ao Aikawa sobre os planos de fim de semana. Eles não se encontraram por acaso, ela já estava observando ele muito antes. Isso a gente já sabia, mas acho que ela seguiu ele até lá. Só pode ser isso. Tenho essa sensação. No outro dia, quando o Aikawa vai pegar o seu Uabaki, sempre quando vejo algum personagem pegando esse sapato aí, acabo me lembrando daquela cena dos Velozes e Furiosos 3. O cara esquecendo de colocar o Uabaki dentro da sala de aula. A professora tentando falar pra ele em japonês, cadê o seu Uabaki? Vai lá pegar. E ele, que porra é essa de Uabaki? Porque ele não entende nada de japonês. É muito bom isso, é muito engraçado. Mas voltando, ele avista a Watanabe junto com as amigas. A amiga perguntou o que ela vai fazer, já que um veterano do clube de beisebol a chamou pra conversar. Claramente, isso é uma confissão. Enquanto o Aikawa pensava que as garotas gostam mesmo de conversar logo cedo, inesperadamente a Watanabe chega nele dando um bom dia. Quando ia falar alguma coisa com ele, foi chamada pelas amigas, tendo que voltar pra elas, com uma cara triste por não ter conseguido falar com o Aikawa. Parecia um sonho ter pescado junto com a garota mais popular da escola. Enquanto pensava nisso, um cara dá um tapão no ombro chamando por ele, dando bom dia. Os dois caminham até a sala conversando. O amigo parece estar no clube de futebol, arrebentou numa partida de treino no fim de semana, e também sabe do hobby do Aikawa de pescar. Os dois viraram amigos por se sentarem perto. Ele é um cara popular e um prodígio do clube de futebol. O amigo Aizawa percebeu algo agora há pouco. Sorridente, pergunta se aconteceu algo enquanto estava pescando. Em choque com a pergunta do amigo, o Aikawa pensa, seu arrombado atencioso, não me lança um passe mortal assim. Respondendo que não aconteceu nada. É impossível contar para o amigo que foi pescar com a Madonna, a musa da escola. Aikawa, Aizawa, meu Deus, tô confundindo agora. Cara, é tudo parecido. Lá fora, no banquinho, Aizawa pega uma bebida pelo almoço para o Aikawa. Esperando até agora, pela comida, Aikawa finalmente abre a tampa do bentô. Lá estava o peixe que pescou no outro dia, que trouxe para comer junto com o amigo. Parece estar muito delicioso. Bateu até fome agora, mas não posso. Já jantei já, não posso comer mais que isso não. Uma vez, um amigo implorou por um pedaço querendo experimentar a comida. Depois disso, gostou tanto que começaram a almoçar juntos. O Aikawa pergunta se o amigo não tá enjoado de comida frita toda semana. Poderia fazer outra coisa também, mas ele responde que ainda estão no ensino médio, na fase de crescimento, e que não tem comida melhor que essa. Nesse momento, chegam alguns estudantes, achando curioso ver o Aizawa, a estrela do futebol, comendo no pátio. Dentre esses estudantes, junto com as duas garotas, estava a Watanabe. Os garotos notam a lancheira enorme. O Aizawa responde que convence o amigo a fazer o bentô pra ele toda semana. O peixe frito do Aikawa é incrível. A carne é suculenta, a crosta é crocante e não tem sabor residual de peixe nenhum. Falando como se ele mesmo tivesse feito. Para com isso. Falando desse jeito, tô ficando com mais fome ainda. O Aikawa, vendo os dois garotos com vontade, oferece pra eles experimentarem. Observando as garotas também no pátio, oferece pra elas também. Foi uma maneira indireta de fazer a Watanabe experimentar a sardinha que ela mesma pescou no dia anterior. Ele queria muito que ela provasse. Watanabe fica toda animada, mas quando ia pegar pra experimentar, as duas amigas que estavam com ela dizem que estava bem. Comida frita no almoço não caía muito bem. Coitada da mina, tenho certeza que ela não pegou porque as amigas recusaram. Na biblioteca, o Aikawa foi procurar um guia de acampamento para os iniciantes. Quando se gosta de pescar,
naturalmente começa a se interessar por acampamento e atividades ao ar livre. Focada na procura, depois de encontrar o que queria, acha melhor ir logo para casa antes que escureça. Caminhando pelo corredor, escuta uma confissão. Alguém chamando a Watanabe para sair. Rapidamente, por instinto, Aikawa se agacha, achando muito constrangedor essa situação, lembrando da amiga comentando sobre um senpai que ia chamar a Watanabe para sair, só não sabia quando isso ia acontecer. A Watanabe abaixa a cabeça, pedindo desculpas. O senpai já sabia qual seria o seu destino, agradecendo pela resposta. O Aikawa nota que a garota tá cabisbaixa, se perguntando o que poderia fazer. Pesca, acampamento, não. Por que tá pensando nisso? O que alguém como ele, que não sabe os limites entre uma amizade e romance, poderia fazer? Quando se trata de romance, parece vagar no mar profundo, uma sensação desconhecida, um pouco assustadora. Isso é difícil para ele. Enquanto pensava sobre isso, o Aikawa nem tinha saído dali ainda. A Watanabe pega ele agachado perto da porta. O garoto pede desculpas por ter ouvido tudo. Estava tentando pegar um atalho e acabou passando por aquele corredor. A Watanabe, curiosa, pergunta onde ele estava indo. Andando nos fundos do prédio na escola. O Aikawa pega os livros que pegou emprestado na biblioteca, contando que um dia quer ir a um acampamento no riacho de montanha e está pensando em planejar isso. A Watanabe percebe que o Aikawa realmente gosta de pescar. Ele sempre acaba falando muito sobre si mesmo quando está com a Watanabe, mas se pergunta se ela se animou um pouco, vendo ela cabisbaixa depois da confissão que acabou de receber. Não é algo que ele sai contando para as pessoas sobre os seus hobbies. No fundamental, quando contou que gostava de pescar, os colegas ficaram rindo da cara dele. Apenas ela e o Aizawa sabem sobre isso, só não quer que as pessoas fiquem importunando. Então agradeceria se ela pudesse manter isso em segredo. Watanabe diz que não vai contar a uma alma sequer, vai ficar de boca fechada. Mas com um sorriso, fala que gosta disso tudo. O som das ondas enquanto pesca, os momentos silenciosos enquanto espera por um peixe, a alegria quando consegue pescar um, a maneira animada que ele ensina a pescar e o seu sorriso também. Ela se aproxima do ouvido dele e cochicha que vai manter tudo em segredo. Então da próxima vez, pede para que a deixe pegar um pouco do bentô dele novamente. Ah, então ela também pegou. E por um instante, eu tenho certeza que vocês também acharam que ela ia beijar o cara. Olha só isso, olha esse quadro. Ela sai correndo depois de se despedir do garoto. O Aikawa percebe que a Watanabe realmente ama pescar. Cara, não é do peixe que ela gosta, nem de pescar. É você, idiota. Eu achei esse mangá da hora, a arte bonita, a história até que tá bem interessante. Eu não achei que ia gostar tanto assim desse mangá não, já que fala sobre pesca. Eu vou ter que admitir pra vocês que eu fiquei com um pé atrás no começo, mas por enquanto tá muito legal. Vamos observar se tem potencial pra ser um dos melhores romances, como Kaoru Hana, a segunda garota mais fofa e o Okurimasu da Seishun. E o nome desse mangá é Gakuen no Madonna no Watanabe, e sei lá os caramba. A mina já tá interessada nele e só falta o lerdão perceber as intenções dela, mas vamos ter que esperar muito por isso, como sempre. Se gostou desse resumo, deixa o like e comenta aí a parte 2 se vocês quiserem a outra parte desse mangá que eu vou estar trazendo pra vocês. Fico por aqui e até a próxima.